Antes de começar o vídeo, peço que você entre no servidor do Discord. Caso não tenha entrado, o link vai estar na descrição e nos comentários. Após a derrota de Napoleão Bonaparte, em 1815, no Congresso de Viena, as potências europeias redesenharam o mapa da Europa. Durante essas negociações, Dom João VI, então o Brasil, exigiu a cessão da Guiana Francesa, uma colônia disputada entre França e Portugal, como reparações pelas perdas durante as invasões napoleônicas. Com isso, o Brasil anexou a Guiana Francesa, expandindo suas fronteiras para o norte e fortalecendo sua posição estratégica na América do Sul. Em 1816, Dom João VI, ciente da fragilidade da Espanha após as guerras napoleônicas e sabendo que a Espanha não poderia manter suas colônias na América, enviou uma proposta ao governo espanhol para comprar a região do Rio da Prata. Com a situação econômica da Espanha debilitada, o governo espanhol se viu forçado a aceitar a oferta, e vendeu a região ao Brasil, expandindo ainda mais o Império Brasileiro. Em 1820, a Revolução do Porto exigiu uma monarquia constitucional em Portugal, forçando Dom João VI a retornar ao país. Contudo, em vez de ceder à pressão, Dom João VI enviou seu filho, Dom Pedro I, para Portugal, para garantir que o Brasil continuasse unido ao Reino Unido de Brasil, Portugal e Algarves, e para preservar a estabilidade do Império. Dom João VI permaneceu no Brasil, assumindo uma posição estratégica de liderança, enquanto Dom Pedro I gerenciava a situação política em Portugal. Aproveitando a popularidade e influência que estava no Brasil, ele decidiu abolir a escravidão no Brasil. Em 1822, a Bolívia, que ainda estava em processo de emancipação da Espanha com medo de cair nas mãos de Simão Bolívar, propôs a anexação ao Brasil para garantir sua segurança e independência. Dom João VI concordou com a proposta, e a Bolívia passou a ser parte do Império Brasileiro. Quando Bolívar, com sua ideia de proclamar independência em todas as colônias espanholas, tentou invadir o Brasil para libertar a Bolívia, ele encontrou forte resistência do exército lusitânico, que havia sido previamente mobilizado para proteger a região. Vendo que a região estava muito bem militarizada, Simão Bolívar decide recuar, mas tem grandes baixas no processo. Ao ver que Simão Bolívar e suas tropas recuaram, as tropas lusitânicas foram atrás após perder diversas batalhas, e perder quase que por completo seu exército. Bolívar recuou para o Haiti, enquanto o Brasil consolidou sua posse da Bolívia. Após a vitória sobre Bolívar, Dom João VI proclamou-se rei da Grã Colômbia, e anexou o Peru, simbolizando sua liderança na América Latina, sem anexar formalmente os territórios da Grã Colômbia. O Brasil passou a ser visto como o principal defensor da união das nações latino-americanas, mantendo uma grande influência política e militar sobre os países da região. Em 1826, Dom João VI faleceu, e Dom Pedro I retornou ao Brasil para assumir o trono, deixando seu filho Pedro, em Portugal. Em 1830, Dom Pedro I, ciente da crescente influência dos Estados Unidos nas Américas e da possibilidade de compra do Alasca pelos americanos, antecipou-se e adquiriu o território do Alasca dos russos, garantindo a expansão do Brasil para o norte da América do Norte. Em 1833, termina o plano de construir ferrovias por todo o Brasil, tornando-se o primeiro país latino a ter esse feito. Dom Pedro I faleceu em 1839, e seu filho, Dom Pedro II, com apenas 13 anos, foi coroado rei do Reino Unido de Brasil, Portugal e Algarves. Dom Pedro II também foi reconhecido como rei da Grã Colômbia, consolidando o Brasil como a potência líder da América Latina e assegurando a unidade do Império. Em 1840, o Brasil, por meio de uma companhia de colonização, iniciou a exploração e a colonização da Papua Nova Guiné. O Brasil expulsou as potências coloniais que tentaram tomar posse da região, como britânicos e holandeses, estabelecendo o controle do território e integrando-o ao Reino Unido de Brasil, Portugal e Algarves. Em 1864, Dom Pedro II, já no trono, formou uma aliança com seu primo Maximiliano de Habsburgo, imperador do México, e com seu outro primo Francisco José, imperador da Áustria. Aproveitando a guerra civil nos Estados Unidos, Dom Pedro II e Maximiliano exigiram territórios do México, como o Texas, que haviam sido perdidos para os Estados Unidos. Quando os confederados se recusaram a ceder, Maximiliano, com o apoio do Brasil e da Áustria, invadiu os territórios confederados, forçando os confederados a aceitar a devolução do Texas ao México. Com a vitória, Maximiliano consolidou seu poder no México, que passou a ficar sob forte influência do Brasil. Em 1870, o Reino Unido de Brasil, Portugal e Algarves, liderado por Dom Pedro II, impôs seu sobrinho, Dom Luís I, como rei da Espanha, o que provocou um grande descontentamento no Reino Unido. Temendo a ascensão do Reino Unido de Brasil,
Portugal e Algarves como uma potência europeia. O Reino Unido declarou guerra ao Reino Lusitânico. A guerra começou com as forças lusitanas e espanholas iniciando uma série de invasões. As tropas lussas invadiram as ilhas britânicas no Caribe, tomando as colônias de Barbados e a Guiana Britânica. Simultaneamente, as forças do Reino Unido Lusitânico avançaram sobre a Guiana Holandesa. Os Estados Unidos, aliados do Reino Unido e desejosos de recuperar o Texas perdido para o México, entraram na guerra contra os Três Primos. Os Estados Unidos encontraram resistência feroz nas fronteiras mexicanas. A guerra no norte do continente se intensificou à medida que os mexicanos reforçaram sua defesa, mas os Estados Unidos ainda conseguiram algum avanço no território mexicano. Na América do Sul, o Paraguai e a Argentina se aliaram ao Reino Unido e tentaram invadir o Brasil, porém, o exército luso respondeu com força, derrotando rapidamente as tropas argentinas e paraguaias. O Brasil invadiu os dois países, anexou o Paraguai e os integrou ao território brasileiro. Enquanto as batalhas no continente americano se intensificavam, o Império Lusitânico também avançava na África e no Mediterrâneo. As tropas brasileiras invadiram as ilhas britânicas no Mediterrâneo, como Malta e Chipre, e conquistaram a colônia do Cabo na África, criando um corredor estratégico até Angola e Moçambique. Na Índia, o Reino Unido tentou tomar cidades de influência lusitana, mas enfrentou uma resistência impenetrável. As fortalezas lusitanas na região se mostraram intransponíveis, frustrando as tentativas britânicas de expansão. As tropas lussas reforçaram suas defesas e mantiveram sua posição. As forças lussas e austríacas, junto aos espanhóis, viram que não seria possível fazer um desembarque pelo mar na Holanda. Então, aproveitando a fraqueza da França, marcharam pelo território francês e avançaram rapidamente até Paris. As tropas britânicas, sabendo disso, tentaram enviar tropas para a França, mas não conseguiram impedir o avanço, e Dom Pedro restaurou a monarquia francesa. Vendo isso, a Alemanha ficou insatisfeita pela influência lusitana na Europa. Para conter o descontentamento da Alemanha, foi enviada uma proposta à Alemanha entraria na guerra ao lado deles, em troca da anexação de Luxemburgo, partes da Bélgica e da Holanda. O Reino Unido de Brasil, Portugal e Algarves, agora aliado à Alemanha, invadiu os Países Baixos, a Bélgica e Luxemburgo. Após uma série de batalhas com a resistência holandesa, a Alemanha conquistou Luxemburgo e a Bélgica. Em 1882, os Países Baixos se renderam, e Dom Pedro II se autoproclamou rei dos Países Baixos e da Bélgica, estendendo ainda mais sua influência sobre a Europa. Com isso, o Reino Unido se rende. Após anos de conflito, os Estados Unidos, exaustos da guerra, finalmente se rendem também aos lusitanos, e Dom Pedro II colocou seu neto, Dom Pedro de Alcântara, no trono do novo Reino dos Estados Unidos, encerrando a resistência estadunidense e solidificando o domínio do Império Lusitânico nas Américas. Após o longo e exaustivo conflito, Dom Pedro II proclamou o Império Lusitânico, e integra a Gran Colômbia ao Império, e negocia com o Chile que deixaria o Chile anexar toda a Patagônia. Em troca o Chile se juntaria ao Império. Após a rendição de seus principais inimigos, o Reino Unido e os Estados Unidos, os países assinaram um tratado de paz, que ficou conhecido como Tratado de Bruxelas. O México anexou todos os territórios perdidos na Guerra Mexicano-Americana, enquanto o Império Lusitânico conquistou várias colônias e territórios estratégicos, incluindo as Guianas, as colônias britânicas e holandesas no Caribe, a ilha de Timor-Leste, Hong Kong, Singapura e a colônia do Cabo na África. Além disso, o Brasil se tornou a potência dominante na Europa Ocidental, com Dom Pedro II exercendo uma forte influência sobre os países da região. Em 1890, o Império Lusitânico alcançou um novo marco em sua expansão territorial com a partilha da África. Aproveitando a fragilidade das potências europeias e o poderio militar de suas colônias, o Império Lusitânico conquistou vastos territórios africanos. Ele anexou Marrocos, o Congo e o Canal de Suez, mantendo suas colônias e consolidando sua posição dominante no continente africano e no controle das rotas comerciais estratégicas. Em 1899, o imperador Dom Pedro II faleceu, deixando um legado monumental e uma vasta rede de influência na Europa e além. Seus sobrinhos e primos herdaram os tronos dos países europeus onde ele havia se proclamado rei. Em 1900, durante a rebelião Boxer na China, o Império Lusitânico se alinhou com as potências europeias para conter os rebeldes. O Império Lusitânico, utilizando seu imenso poder militar, conseguiu subjugar a revolta. Como resultado, anexou mais territórios na China. Essa expansão sólida na Ásia aumentou ainda mais sua influência global. Após a rebelião Boxer, o Império Lusitânico formou uma aliança com os países sob sua influência e outras potências europeias, buscando garantir a paz mundial e evitar novos conflitos.
Essa coalizão de forças estabeleceu uma era de estabilidade política, onde o imperador lusitânico atuou como mediador entre as grandes potências, promovendo a paz e a cooperação internacional. Em 1901, o Brasil viu a oportunidade de criar um canal no Panamá que facilitaria o comércio. Então, o Brasil iniciou a construção do Canal do Panamá, que foi inaugurado no final do mesmo ano. Em 1906, o nome de Santos Dumont entrou para a história quando, em Paris, ele fez o 14 bis decolar, tornando-se o primeiro avião a voar com sucesso em público. Esse voo foi uma verdadeira revolução e colocou o Brasil no cenário internacional como um líder no campo da aviação. O governo brasileiro, percebendo o impacto de suas invenções, passou a se envolver mais ativamente na promoção do desenvolvimento aéreo no país. Graças a esse apoio, o Brasil não só reconheceu os feitos de Santos Dumont, mas também iniciou o investimento na indústria aeronáutica brasileira, que se tornou responsável pela construção de aviões de destaque mundial. A história de Santos Dumont e o apoio do Brasil não apenas marcaram a aviação globalmente, mas também mostraram como a colaboração entre visionários e o governo pode transformar um sonho em realidade. Em 1910, após invadir a Coreia, o Japão foi notificado de que deveria cessar seu expansionismo, sob a ameaça de uma coalizão de potências lideradas pelo Império Lusitânico, para evitar que o Japão desafiasse o equilíbrio de poder mundial. Em 1930, com o colapso do Império Otomano, diversas facções e grupos lutaram pelo controle da região. O Império Lusitânico, preocupado com a instabilidade, decidiu intervir militarmente para restaurar os vassalos na região, garantindo a continuidade da sua hegemonia na Ásia Menor e no Oriente Médio, e ganhando grandes reservas de petróleo, deixando o Império Lusitânico numa posição muito vantajosa. Em 1960, o Tratado Antártico foi assinado, com o Império Lusitânico adquirindo toda a Antártida. Esse acordo reforçou o domínio global do Império Lusitânico, garantindo acesso a vastos recursos naturais e consolidando sua influência nos dois polos do planeta. Com as crescentes dificuldades em manter seu vasto império colonial, o Império Lusitânico começou a integrar suas colônias diretamente às metrópoles, transformando-as em províncias e regiões administrativas do Império. Apenas Marrocos ganhou independência, mas continuou sob forte influência lusitana. Esse processo de integração das colônias ocorreu ao longo da década de 1970, refletindo a adaptação do Império à modernidade. Em 1975, a Índia conquistou sua independência e, desejando expandir sua influência, tentou invadir as cidades lusitanas no subcontinente. Porém, as forças lusitanas, bem treinadas e pidarussas, repeliram a invasão e, em um contra-ataque rápido, marcharam até a capital indiana, Nova Delhi. Após a derrota da Índia, um estado fantoche foi estabelecido, com o Brasil tendo uma presença estratégica e de influência direta na região. Esse acontecimento selou o Império Lusitânico como a maior potência global do século XX. O Brasil, com a capital no Rio de Janeiro, tornou-se o centro administrativo e político do Império, que abrange territórios em todos os continentes, criando um regime onde a monarquia lusitana reina suprema sobre vastas porções do mundo. O Império Lusitânico, no final do século XX, continuou a ser uma potência única, controlando vastas regiões da África, Ásia, Europa e Américas, mantendo sua posição dominante enquanto as outras potências globais tentavam se ajustar ao novo equilíbrio de poder estabelecido, funcionando como um sacro império com diversos reinos e reis, mas com o imperador do Brasil sendo o centro do império, com uma economia em crescimento constante, uma infraestrutura nunca vista e abrigando diversos povos e culturas. Caso você tenha gostado do vídeo, não esqueça de deixar o like e se inscrever, caso não seja inscrito, porque o vídeo deu muito trabalho.